e Luciano Kleber. A hora da notícia, em tempo real. Bom dia, você do Facebook. Estamos agora aguardando aqui a vinheta para a gente começar a transmissão do programa Hora da Notícia, com os jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. Em Fortaleza, 5 em ponto, horário oficial do Brasil, começando mais uma Hora da Notícia, aqui nossa Rádio FM 97,7, hoje, quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Eleição chegando. Bom dia, Luciano Kleber. Hélio Malveira, no comando mestre do som. Bom dia, Renato Abreu, bom dia, André Capiberibe, bom dia, o Grijalva, parente lá de Ubajara, que acabou de entrar aqui na transmissão do Facebook, bom dia para o Antônio Lima. Agradecer a vocês do Facebook, onde teve bastante compartilhamento, isso ajuda a ampliar a nossa audiência e espero que vocês façam o mesmo hoje. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia aos nossos milhares de ouvintes, abraçar aqui grandes pessoas. Ontem eu passei o dia recebendo mensagem do WhatsApp, e eu não gosto muito de WhatsApp, não, mas faz parte, né? E o nosso César Luiz, rapaz, lá da querida Rádio Assunção, migrou para cá e está ouvindo o programa. O grande César Luiz. César, um abraço carinhoso. Grande César Luiz, que comanda um programa maravilhoso, e ele está doido para acabar esse horário do eleitoral gratuito, ele está comendo. Mexe no programa comendo dele. meia hora no programa dele. Acaba hoje, né? E, aliás, por falar no horário eleitoral gratuito, né? Como a gente, já começando aqui, André, a gente tinha comentado antes, esse horário eleitoral gratuito teve pouco impacto na eleição. Aliás, a pesquisa, não do Datafolha, do Ibope, a outra do Ibope, que todo dia tem pesquisa agora, mostrou que para mais de 50% do eleitorado, o horário eleitoral gratuito e nada é a mesma. Aquele horáriozão cheio, aquele não serve para nada, as pessoas desligam o rádio. As exceçõezinhas ainda pegam alguma coisa que você está ouvindo no rádio, principalmente no rádio, e você é surpreendido com a exceção, mas ela não surtiu efeito, porque se ela tivesse surtido efeito, o Alckmin teria reagido, porque é um massacre a favor do Alckmin, a exceção de rádio. Toda hora entra publicidade do Alckmin, e isso não redundou para ele em absolutamente nada. Deixa eu trazer um assunto aqui antes das manchetes, um assunto que eu queria ouvir a opinião dos amigos. Ontem, eu conversando com um assessor parlamentar, um assessor, inclusive, de uma candidatura à Câmara Federal, ele me relatou que agora, no final de semana, domingo, lá nas proximidades do Vila Velha e da Barra do Ceará, ao entrar em uma certa comunidade, ele foi parado por traficantes fortemente armados que mandaram baixar os vidros. Outro traficante veio ali e disseram que só se podia fazer campanha, candidato só podia entrar lá se desse dinheiro, se negociasse com o comando do tráfico. Assistindo agora cedinho, já no Conjunto Vila Velha, aqui na Barra do Ceará, em Fortaleza. Assistindo agora, tomando café, uma xícara de café antes de tomar banho, 4 horas da manhã, o programa Hora 1, que agora vai de 4 às 6 na Rede Globo, a âncora Mona Lisa, abriu mostrando uma matéria no Rio de Janeiro com a mesma realidade. Com a mesma realidade. Ou seja, o que acontece no Rio, acontece aqui. Já chegou essa. Os cidadãos, literalmente, foram transformados em gados. E pior do que isso, ai de quem não votar, ai de quem morar nessa comunidade, de não votar e o traficante fazendo mapeamento pela zona eleitoral, pelas urnas de votação, descobrir. As pessoas apavoradas não têm sequer direito ao próprio voto. Aonde vamos parar? Agora, isso é um recorte, né? Só lembrar o seguinte, isso não é disseminado em todo canto, né? São algumas áreas que tem, aqui em Fortaleza, por exemplo, fala-se do Serve Luz, que também teria uma influência desses bandidos organizados. Você citou aí o Vila Velha, e talvez um outro bairro, mas não é uma coisa disseminada, não, porque por exemplo, onde eu moro não tem nada disso, não tem traficante mandando votar. No Passaré, um político comandato me disse que passou um constrangimento bem semelhante no Passaré. Mas aí no dia da eleição, não tem negócio de traficante mandando nada, não, porque no dia da eleição tem a polícia, tem as Forças Armadas, e as Forças Armadas vão estar aqui em Fortaleza, vão estar em Caucaia, vão estar em Sobral. E depois da eleição? Sim, mas depois da eleição o voto está na urna. Mas o voto é mapeado, Renato, pelas urnas eleitorais. E a população carente tem medo.
Sim, André. Eu acho que isso é um dado, que isso aí é o reflexo de um Brasil que ficou entregue à bandidagem durante esses 13 anos. De um confronto que não foi feito, que os bandidos se estabeleceram. Espero que o próximo presidente da República mude isso aí, porque não é que ele seja uma fada, mas ele pode mudar essa relação no endurecimento de leis, no enfrentamento ao crime, porque nós, lamentavelmente, no Brasil, nos últimos anos, nós afrouxamos a conduta do crime, porque passou-se a valer no Brasil aquela máxima de que o bandido é uma vítima. Você vê aquela candidata do PT no Rio, ela justificando um assalto. Ela disse, eu entendo a lógica do assaltante. Ele tem que expropriar o bem da burguesia. Eu entendo. Quer dizer, uma candidata ao governo do Estado do PT, Márcia, não sei o quê. Tiburi. Ela tentando justificar filosoficamente. Ela está lá embaixo, cara. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós temos políticos que fazem esse discurso, principalmente da esquerda e do Partido dos Trabalhadores. Precisa ficar claro isso. Então, essa narrativa de que o bandido é uma vitimazinha, é um coitadinho, isso tem que mudar no Brasil. Ontem nós tivemos um caso absurdo, que só acontece num país desmoralizado como esse. Um indivíduo estava preso, acusado de estuprar a própria filha, foi solto pela justiça e matou a filha. Ele foi na casa da mulher. Ele foi preso em quando? Ele foi preso esse ano ainda. Junho. Como é que E foi solto. Por que esse juiz soltou? É porque existe essa narrativa de que todo preso pode ser socializado. Isso é uma balela. Isso é uma mentira desses direitos humanos. Tem bandido que não tem mais ressocialização, não. É preciso acabar com isso. E para esse tem que ter a dura lei. Tá aí, uma criança morreu. Este vagabundo tinha ameaçado a filha tinha dito que ele disse que quando sair matava ela porque ela denunciou ele por estupro. Ele voltou na casa da mulher, tentou esganar a mulher conseguiu se desvencilhar dele, correu para a vizinha para chamar a polícia, mas não deu tempo. Ele foi para casa, prendeu o menino menor dentro de um quarto e matou a menina. Quando a polícia chegou lá, ele já tinha fugido, a menina estava sangrando, não deu tempo para chegar no hospital. Isso tem que acabar no Brasil. Essa lógica de direitos humanos de que o bandido é um coitadinho, de que todo marginal é vítima da sociedade. Isso é mentira! Isso é uma ideologia esquerdista mentirosa, que não pode mais prosperar no Brasil. É por isso que nós chegamos a isso. Os bandidos ficam rindo, não temem a lei, eles vão presos, vão rindo, vão passar uma temporada na cadeia que foi transformada em escritório do crime, e nós chegamos nessa situação de bandido ousar a querer coagir no processo eleitoral. Isso é um reflexo de um país que se quedou à bandidagem e gente da academia teoriza a favor dos bandidos. É um absurdo o Brasil. Luciano. Eu já tinha ouvido essa história da bandidagem, até de proibir que certos candidatos, né, até disseram que o povo do Bolsonaro não podia entrar, né, porque era contra a bandidagem. Tinha sabido disso daí, do cerceamento que está havendo da liberdade do cidadão que mora nessas comunidades. Deixa eu dar um bom dia para o Renato Feitosa, que desde cedo já está com o rádio ligado, o radialista Dorinha Lima, o Erilson Alves, o Francisco Fransquim, lá de Morada Nova, a Valônia Campos, o Luiz Camilo, o Fernando da Vila Peri, o Souza Lima e o professor Fontoura. Grande abraço a todos vocês pela nossa audiência. E já tem gente compartilhando, que compartilhe mais e mais, comentem aqui no Facebook. A gente vê que na hora que vocês comentam, a gente pode falar aqui. A Ellen Dantas, por exemplo, o Mário Feitosa, lá do Eusébio. O Salomão de Castro, aliás, que, enfim, ontem ele falou que, enfim, vê o Renato Abreu no Facebook, né? É porque o Renato não tem conta no Face. E o Renato disse que essa conta que existe no Face, com o nome dele, é uma conta fake. Vá saber, né? Não é Face, é alguém fake, que né? gosta de mim fez, mas eu desautorizo e não é meu, não. É? Não é meu. Quem quiser me ver o fake, tá aqui, ó. Só vai ver aqui no Facebook. Na Só página do nessa hora. Luciano. Só na página do Luciano. Se contente com isso. Facebook já vai. Não, ontem, pelo menos, cerca de 40 pessoas partilharam. Então, vai ver também na página dessas 40 pessoas que partilharam o vídeo. Então, pronto, está resolvido o meu problema de Facebook. Vai ser só aqui. Bom dia, Marícia Avelino. Sou de Potiretama. Bom dia. Olha o programa chegando já, mesmo com a nova audiência, com pouco tempo aqui, né? Inclusive, né? Ontem ficou comprovado isso aí. A Ucrânia, ontem aquela moça que estava falando aqui, foi atrás da Ucrânia. A gente aqui. Tá bom. Luciano, manchetes de hoje. Você falou aí só rapidamente. Claro. Já estamos falando de bandidagem. Ontem uma notícia aqui preocupante, um candidato ao governo de São Paulo, o carro dele foi atacado a tiros.
Militar, o né? candidato da Democracia Cristã ao governo de São Paulo, que é um militar, Major Costa e Silva, foi alvo de disparos na noite desta terça-feira na estrada cooperativa em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O caso foi registrado numa delegacia. A assessoria do candidato informou que 2 homens em uma moto, que é típico de bandidos, se aproximaram do carro onde o major estava com o coordenador de campanha dele, Capitão Munhoz, quer dizer, outro militar. Da moto foram efetuados disparos contra o veículo. Segundo o boletim de ocorrência, os motociclistas fugiram e ninguém ficou ferido. Um dos tiros chegou a acertar o Capitão Munhoz, mas ele usava colete à prova de balas e reagiu. O candidato Major Costa Silva não foi atingido. Quer dizer, o assessor dele, que também é militar, estava armado, estava com colete, por conta disso não levou o tiro, que a bala parou no colete, e meteu bala nos vagabundos e os vagabundos correram. Quer dizer, são 2 militares, um candidato que é militar, portanto faz... Um caso semelhante ontem em Boa Vista, o candidato David Alencar também foi vítima de atentado, lá teve tiro na barriga dele. Nós foi temos leve, que mas vencer isso, e os próximos governos têm que enfrentar a bandidagem de uma forma mais firme, coisa que não foi feita nos últimos anos. Rapaz, é tão simples, tem que enfrentar bandido como bandido. Pronto. Mas acontece que a esquerda brasileira acha que bandido é vítima da sociedade. Nós somos culpados por eles existirem. Tá bom para você? Esse é o discurso da esquerda. Do PCdoB, do PSOL, do PT. Aquela malucada lá do Rio de Janeiro, que disse que entende se o camarada tem o direito de roubar. Assaltar. É a Márcia Tiburi, candidata do PT ao governo do Rio. Ela disse que a lógica do assalto, eu entendo, o assaltante tem o direito de assaltar. E de matar também, né? Da lógica dela, dessa lógica idiota dessa turma aí. Estou fora disso. Como é lá naquela residência lá do... Você gosta, né? Lá na casa do Sinatra. Na casa do Sinatra tem uma placa dizendo assim: Sinatra intrusos não ultrapassem, intrusos não serão tolerados. Os sobreviventes serão processados. Sinatra muito doido, com uma garrafa de Jack Daniels na cabeça, Não, mandava bala. Mas né? não é lá não. Qualquer propriedade dos Estados Unidos, que a propriedade é sagrada. E tem que voltar a ser sagrada no Brasil também. Se Deus quiser, vai voltar a ser. Vamos às manchetes de hoje em Fortaleza do Ceará e em todo o Brasil. Jornal O Povo, eleições, fake news. Porque o risco aumenta 72 horas antes do voto. Quem é essa manchete? O Povo. Fake news, né? Essa é a manchete do Povo hoje. Será que é fake? Não tem outra manchete melhor não para botar. Mas saiu ontem também uma pesquisa que o Brasil é o maior consumidor e acreditador de fake news. O povo acredita nas fake news aqui no Brasil, né? Realmente. Grande Paraíba, fake news até você. Na imprensa. Paraíba, mas é o músico? Paraíba, meu Deus, grande compositor. Viu, Luciano? Só pegando a sua deixa. Tem fake news até oficial de imprensa, né? Aquela manchete da Folha de São Paulo contra o Bolsonaro no negócio da denúncia do Itamaraty, aquilo ali era uma fake news. Você fala até na imprensa, tem gente que diz que as principais fake news estão na imprensa convencional. Então a imprensa não reclama de fake news. Imagina na imprensa não convencional. Diabo do Nordeste, candidatos barrados pela justiça podem alterar eleição. É isso aí. O Estadinho... Só um pouquinho. O caso do garotinho, principalmente. Não, é o caso do garotinho, Dedé Teixeira. Dedé Teixeira. Lia Gomes, aliás, também. Eu soube que foi uma confusão, né? Porque ela imaginava que... Ela é candidata ou não é candidata? Não é candidata, não pode ser candidata. Mas ela tem um vídeo dizendo que é candidata. Pois é, mas esse vídeo já não está valendo mais nada, que a velocidade das informações é muito alta. Então, minha maior solidariedade a Lia, eu particularmente tenho um carinho muito grande por ela, respeito a doutora Lia. Então o voto dela não vai ser contado. E que maldade, ela não pode votar e nem pode ser votada. Mas quem votar nela, então o voto não será contado. Jamais. Aí altera... Não tem, é voto nulo. Não, mas ontem já houve, ela insistia, né, e as próprias lideranças, né, do partido disseram, olha, não tem mais como, não adianta correr, porque o TSE, o STF, na verdade, já decidiu. Quem não fez o recadastramento biométrico, nas cidades onde o voto era obrigatório, no caso dela era Caucaia, Fortaleza ainda pode, né, porque houve a biometria, mas não houve ainda a obrigatoriedade da biometria. Mas no caso de Caucaia, algumas cidades, era obrigatório, ela não compareceu, não fez o recadastramento e, por isso, ela não poderá votar. E não podendo votar, não pode ser votada. Então, os próprios colégios eleitorais já estavam sendo diluídos e divididos, como aconteceu também no caso do Dedé Teixeira, que a maioria migrou para o Acrísio Sena. Né? E o que é terrível é saber que você mexe com o colégio eleitoral assim, como se você fosse propriedade. Como se fosse não, esse colégio aqui vai para fulano. Isso é curral eleitoral. Em pleno 2018 ainda tem isso aqui no Ceará. Não, okay. Então esse voto agora vai para Cicrano. É estranho. Eu tenho uma dificuldade de digerir isso, porque eu acho isso absurdo, você manobrar a consciência das pessoas. Agora, é lamentável, mas existe ainda hoje, os votos são assim, nesses acordos. Fortaleza ainda tem o chamado voto solto, né?
mas no interior, cada deputado, cada candidato faz acordo com lideranças políticas, com prefeitos, com vereadores, com suplentes, e é assim que eles captam o voto. Lamentavelmente, ainda é essa a realidade. Sobre a respeito da Lia, particularmente, eu acho bacana o entusiasmo dela, o entusiasmo que ela vinha com a pré-candidatura, com a candidatura, enfim, considero lamentável. Mas não foi só ela, não. Aqui no Ceará foram 330 mil eleitores que não podem votar depois daquela decisão de 7-2 do Supremo Tribunal Federal, que retirou. E eu acho a decisão correta, porque as pessoas não cumpriram os prazos que estavam estabelecidos. Claramente foram divulgados. Lamentavelmente, quem não cumpriu a formalidade está fora do jogo eleitoral. Vocês falaram aí na questão do voto nulo, aliás, das pessoas que foram impugnadas, no caso da Lia. Lá no Rio tem um problema sério. O garotinho, que estava pontuando bem nas pesquisas, estava em segundo, mas empate técnico com o Romário, dificilmente ganharia a eleição, porque a rejeição dele passa de 70%, mas, enfim, ele saiu da parada, não está mais... Não vai... Mas o Brasil é um país muito doido, né? Esse garotinho estava preso até um dia desse. Ele saiu da parada, né? Mas tem um detalhe, pode beneficiar o Eduardo Paes, por quê? Porque se ele tiver os votos que a pesquisa indica que ele tem, esses votos serão anulados. Esses votos serão anulados, cai o número de votos válidos para governador do Rio. Então, aumenta a possibilidade do Eduardo Paes liquidar a fatura no primeiro turno. Até porque o Romário... Não, André, só um pouquinho. O Romário se Renato, só um pouquinho. Qualifique o garotinho. Uma coisa, como é que ele seria? Ele podia ser um saca-trapo? O garotinho é mais que um saca-trapo. O Eduardo Paes é o quê? Eu estou dizendo isso porque... Não, mas o Eduardo Paes não tem condenação. Afiliado do... Não tem condenação. E afiliado lá do... Não votaria no Eduardo Paes também, não. Mas você não pode comparar o indivíduo que foi condenado. Só um pouquinho, Renato. É porque o Renato Feitosa, seu xará, está dizendo saca-trapo. Cadê? Ele nunca mais falou. Meu filho adora o saca-trapo. Né? Saca-trapa. Olha, esse garotinho é um saca-trapa, amigo do saca-trapa maior, que é o bandido presidiário condenado, corrupto, lavador de dinheiro, que está lá em Curitiba, e que ontem a Glaze Hoff disse que o saca-trapa presidiário sabe de tudo, comanda tudo. Eu digo, é engraçado, quando ele era presidente, ele não sabia de nada. Agora, ele preso, sabe de tudo. Ele tem a TV, não. E quando ele era presidente, ele não sabia, não? Ele tinha TV também, não? Sim. Quer dizer, um saca-trapa mentiroso. Agora tem mais tempo. Saca-trapa mentiroso. Só que o momento do Lula chegou, tanto que a rejeição do Lula hoje atrapalha o Haddad. Incrível, né? Diziam que o Lula ia ser o grande transferidor de voto, que elegeu o poste, e hoje se sabe que a rejeição dele é um empecilho grave ao Haddad, segundo as pesquisas. Por falar nisso, se você me permite, Renato, há uma discussão dentro do PT em relação a isso daí, porque há um grupo mais ligado ao PT que querem que o Haddad mostre mais a sua personalidade, saia do Lula, porque isso realmente é péssimo para um candidato, dizer que ele não é ele, né? Eu sou um avatar do Lula, eu sou o Lula. Isso é um absurdo. Então, tem duas correntes no PT dizendo que o Haddad, exatamente isso que você falou, por isso estou pedindo, André, que ele saia um pouco do Lula e diga, eu sou o Haddad. Eu não sou o Lula, eu sou o Haddad. Eu não sou Lula, eu sou o Haddad. E o outro grupo dizendo, não, você tem que se manter nessa história do Lula. Então, criou esse problema, que é um problema para o Haddad. Ajuda nos aspectos e prejudica no outro. Pode ser que hoje esteja mais prejudicando do que ajudando. E você acha que vai prevalecer qual tese? Eu acho que vai prevalecer a tese dos petistas, né? Eu acho que ele é Lula. Não, se o Haddad tiver algum pingo de juízo, se o Haddad tiver juízo, ele continua com a tese atual, que ele é Lula, que ele é o posto do Lula, o que for. Porque se ele for dizer, eu sou o Haddad, o prefeito mais rejeitado da história de São Paulo, que perdia a reeleição em primeiro turno. Que não cumpriu promessa de campanha. E que quando o ministro firmar o culto gay para a criança, o kit gay para a criançada, o negócio complica, né? Agora, André, não está muito na mão do Haddad, né? Porque, na verdade, ele é um poste e não comanda absolutamente nada na campanha. Quem comanda é o presidiário. Aliás, André, ele vai reclamar de você. Ele tem reclamado muito do Bolsonaro, dizendo de fake news que tem sido contra ele, contra a família, e que ele não fez essa história de kit gay, que não é na área dele, né? Mas ele era um ministro. Passando para você, um bom dia para o Henrique Gugel, o Juveraldo de Souza, Regina Sena, o Felipe Moraes, o José Guedes Neto, a Fátima Oliveira, a Sandra Cabral e a nossa querida, simpática, competente jornalista, colega Ionara Monteiro. Também o Ronaldo de Souza Pereira, lá de Sobral, ouvindo a gente. E o Moreira da Vila Perides, que depois de 3 dias assistindo Hora 1, enfim, conseguiu encontrar a gente. Agora ele sai mais daqui. Paulo Roberto também. O Jaime Silva e o Renato Feitosa agradecendo aí. Já era hora de falar em saca-trapa. Só para arrematar o caso do Rio, o garotinho que foi retirado da disputa, tanto que nem foi para o debate lá no Rio de Janeiro, eu assisti até um pedaço, e o Romário se enrolou todinho, porque o Romário
Ele era muito bom driblador com a bola, mas sem a bola ele peixe. O peixe, ele não sabe explicar direito as coisas. E outra coisa, todo mundo no Rio está dizendo que o Romário perdeu uma grande chance, porque a campanha dele, uma grande parte da campanha do Romário, está fazendo campanha para o Bolsonaro. E ele não se definiu para presidente da República, ele ficou em cima do muro. Em cima do muro não dá. Aí não dá. Aí, resultado, o Eduardo Paes vai comer a parada tranquilamente, mesmo com o histórico ter sido apadrinhado pelo gatuno daquele saca-trapa que está preso, o Sérgio Cabral, mas o Romário está se desmilinguindo, o garotinho não vai ser candidato, está anulado os votos dele, e isso vai baixar os votos válidos. E talvez o Eduardo Paes, pasmem os senhores, esse é o Rio de Janeiro, ganha eleição no primeiro turno. Tá bom. Só que o Eduardo Paes não é mais do MDB, hoje ele é do DEM. O amigo está com interesse em especial pelo Eduardo Paes. Eu não tenho interesse, não estou dizendo os fatos. Agora, se você quer que eu faça a leitura dos fatos diferente do que ele se apresenta, falando bem, eu não sou jornalista, eu sou escritor de conto e ficção. Falando no DEM, o ACM Neto abandonou o candidato ao governo da Bahia pelo DEM. Teve debate, a exemplo do Ceará, terça-feira à noite, lá na Bahia, pelas afiliadas da Rede Globo, que pertence à família do ACM Neto, e o candidato do DEM declarou voto a Jair Bolsonaro. O ACM Neto ficou pé da vida, chateado, e por fidelidade ao Alckmin, abandonou a candidatura do postulante do DEM ao Palácio do Governo da Bahia. O ACM Neto, né, o Tampinha lá, neto que é o Tampinha, deixa eu ver. O prefeito não tem avaliado. Não estou dizendo que ele não é, não. Estou dizendo que ele é um Tampinha porque ele é baixinho. Não pode. Ele é Tampinha, nem que ele não queira. Quem foi que chamou ele de Tampinha, hein? Foi o Lula. O Lula. Foi o saca-trapo. E o Tampinha é metido a valer. Pois é, mas só ele chamou o Lula para porrada, né? Só que o Tampinha, se ele for querer brigar com todo mundo do DEM que está com o Bolsonaro, é melhor ele sair do partido dele. Porque o partido dele está todo virando para o Bolsonaro em todos os quadrantes do Brasil. Já virou no Mato Grosso, já virou no Rio Grande. Aliás, no Rio Grande, o partido da Ana Amélia, que é do PP, que é a vice do Alckmin, já está com o Bolsonaro. Ela, inclusive, está toda cheia de dedos, porque ela não tem mais como. Inclusive, o agronegócio todo fechou com o Bolsonaro. No Rio Grande do Sul, 99% dos produtores fecharam com o Bolsonaro. Ninguém está com o Alckmin. E a Ana Amélia, eles respeitam ela. Ela perdeu, foi uma eleição para o Senado batida, ao aceitar ser visto. E o Botafogo vai virar também? E Botafogo? O Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia? Adere ao Bolsonaro? Mas o Rodrigo Maia está cuidando da eleição dele. Se for preciso, não tem alguma... Não, eu acho... André, você tem alguma dúvida de que a base do DEM vai para o Bolsonaro? Nenhuma. Lá na Bahia... Impossível segundo turno com o Haddad, né? Hein? Impossível não segundo dá. turno. O DEM, o Aleluia, que é a liderança do DEM, que é lá da Bahia, já disse que não há a menor possibilidade de segundo turno com o PT. Mesma coisa disse o Dória ontem em São Paulo, dizendo que não há acordo com o PT no segundo turno. Não há. O Dória disse claramente. O Dória, inclusive, virou o Bolsodória. Estão dizendo lá em São Paulo, eu ouvi na Jovem Pan, que ele se bolsonarizou. O que é isso? Querendo ganhar eleição, porque o eleitorado do interior de São Paulo está todo com o Bolsonaro. O Alckmin se acabou em São Paulo. O Alckmin, na pesquisa do Ibope de ontem, perde em São Paulo no poste do Lula. O cara que governou São Paulo 3 vezes, que não foi um mau governador, diga-se de passagem, Geraldo Alckmin, não é um mau governador, não é um mau político. Mas acontece que é uma eleição que não é a cara dele. Só isso. E o eleitor já fez as suas escolhas. Mas e por falar do eleitorado de São Paulo, que pena, né? Ao meu ver, o Alckmin ficou em terceiro em São Paulo. Uma opinião particular minha, um valoroso quadro da política recente das últimas 3, 4 décadas do Brasil, é o ex-senador e hoje vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy pode ser atropelado. Está caindo. Ele estava marchando lépido e fagueiro na eleição ao Senado, ele que já foi senador 3 vezes, e agora está caindo. É o efeito Bolsonaro. O Suplicy, que era tido como uma das vagas certas ao Senado, houve uma queda e os outros se aproximaram dele. Por enquanto, ele ainda estaria eleito. Está eleito, eu acho que o Suplicy não... Mas há o risco do voto útil. Né? Vamos analisar. O voto útil... Eu voto para o Senado é diferente, né? Porque são 2 votos, né? Mas o Major Olímpico é o candidato do Bolsonaro, e o Bolsonaro aparece na televisão todo dia. Não, lá embolou. O Suplicy ainda na frente, mas caiu em 4 pesquisas consecutivas. Tem o Major Olímpico e outra candidata lá do PSDB, que subiu. Então, estão assim, fungando no cangote do Eduardo Suplicy. E a força do voto útil... o Covas, né? O Mário Covas meio disputado. Aquilo que eu falei sobre o racha do PT está aqui no Estadão.
temor de derrota no primeiro turno leva tensão ao PT. Quer dizer, então o PT está preocupado se pode perder ou não já no primeiro turno. E aí onde estão as duas correntes do Qual é o nome PT se daquele Carvalho, digladiando, que né? era assessor Gilberto do... Carvalho. O Gilberto Carvalho declarou ontem que acendeu a luz amarela e que ela já está ficando vermelha. Palavras do Gilberto Carvalho, depois das últimas pesquisas que mostraram a subida do Bolsonaro em todos os segmentos, inclusive nas mulheres, nos negros e no Nordeste, que é considerado reduto petista. Gilberto Carvalho diretamente, historicamente, ligado a Lula e Zé Dirceu. Ele disse que a luz vermelha já acendeu na campanha do PT. Eles estão apavorados com a possibilidade de perder a eleição no primeiro turno. Porque tem um detalhe aí, amigos, ontem eu estava vendo, saiu mais uma rodada de pesquisa, que praticamente não alterou nada, no Ibope ontem, mas tem um detalhe que as pesquisas não estão captando. Eu acho que até domingo essas pesquisas não vão mudar, não, vão ficar mais ou menos nisso aí. A polarização se estabeleceu, o Ciro tenta quebrar, mas não vai conseguir, né? Aliás, ontem o Ciro disse um impropério absolutamente dispensável. Ele, empresário, ele tem aquela grosseria com o médico. Ele insinuou que um médico sério, um médico renomado, num dos hospitais mais sérios do mundo, que é o hospital israelita Albert Einstein, teria falsificado um atestado para o Bolsonaro, não ia ao debate. Isso é de uma torpeza, de uma, sabe? Eu acho que o Ciro não precisa fazer isso. Eu acho, e, aliás, demonstrou um desrespeito até com o semelhante. O indivíduo levou uma facada. Há um mês, o médico disse outro, há um mês, ele levou uma facada, ele quase morre. Ele está tomando ferro na veia porque ele está anêmico. Ele está tomando vitamina. Eu liberei ele para ir para casa, mas ele não pode ser submetido a estresse. Ele não pode falar mais do que 10 minutos. Como é que o homem desse vai para debate? Então, o Ciro diz as coisas sem refletir, revelou desprezo até pelo semelhante que está passando por um processo de recuperação. Quem queria levar aquela facada do Bolsonaro, pelo amor de Deus? Não pode ser assim. A política não pode ser feita, sabe, por tudo ou nada. E aí ele atacou a honra do médico. Se o médico entrar com o processo, ele vai ter certos problemas. Ele disse assim, atestado falso é crime. Aliás, ele, Ciro, é que diz que vai processar os médicos. Como é? Ele disse isso ontem, que vai processar os médicos por ter dado um atestado falso. E assim, se fosse uma dor de barriga, se fosse uma enxaqueca, né? Como o irmão dele às vezes já disse isso, né, que é um problema sério, realmente, você não podia falar. Mas o cara acaba de sair de uma cirurgia, fez outra cirurgia, estava na UTI, foi para a casa dele, aí o médico disse, olha, era bom e tal, mas não vai. Aí dizer, só para atingir o adversário, só para atingir o Bolsonaro, atingindo a honra e o profissionalismo do médico, como você diz, de um hospital dos mais renomados do Brasil. Do né? mundo. Do mundo. Eu acho que foi lamentável a fala do Ciro. Só lembrando que por motivos outros, claro, graças a Deus, o Lula nunca foi esfaqueado, nunca sofreu um atentado como o Bolsonaro sofreu. Espero que ninguém sofra, né? Acima de tudo, por preservar a vida humana. Mas em 2006, por outros motivos, Lula, que disputava com o Alckmin e ainda tinha chance de ganhar no primeiro turno, também não foi ao debate da Globo. E naquela ocasião... O último debate ele foi. Ele foi ao último, mas não foi o primeiro. No segundo turno ele foi, Luciano. Não, no segundo A turno. Globo não faz primeiro. Mas no último, não. O último debate Da é Globo, esse. o outro ele foi que eu vi. Não, nós estamos falando dessas condições, que é o condições. último debate do primeiro turno. Lula não foi. Então, nas condições de hoje do Bolsonaro, que é o último debate do primeiro turno, o Lula não foi por uma questão estratégica. Não tinha dor de cabeça, não tinha bicho de pé, não tinha nada. Não, aí reclamaram. O William Bonner fez um editorial em cima dele, né? Só não chamou de covarde, né? Mas tinha que comparecer. É a democracia. Pegou mal para o Lula, tanto que, como você viu, no segundo turno ele foi. O Fransquinho está dando aqui uma orientação técnica, que tem que ter um tripé para pegar nós três na Câmara. Nós todos sabemos disso, tá, Fransquinho? Nós estamos ainda em condições precárias, estou com a câmera na mão, movimentando para lá e para cá. Vai ter o tripé, e não basta o tripé, certo? Tem que ser uma outra câmera, um olho de peixe, né, que pegue nós três juntos. Não mesmo com o tripé, ia ter que ficar para lá e para cá com a câmera, mas isso vai se ajeitar. Vocês lembraram bem essa história do Lula, agora o caso do Bolsonaro é totalmente diferente. E outras condições totalmente distintas. E a nota do... Não, é tanto que a Globo não vai poder, como o Bonner fez na época, que desancou o Lula, não vai poder fazer desta vez. Porque, olha, a questão médica é notória, é público e notório que o homem levou uma facada. E um detalhe, a Folha de São Paulo ontem entrevistou o médico, não só publicou os termos do atestado. E inclusive a Veja ontem cometeu um impropério e imediatamente retirou do ar a matéria. A Veja publicou ontem, no final da manhã, que o Bolsonaro saiu de casa para fazer um check-up com um médico amigo dele. O que gerou
uma especulação. Ora, peraí, ele sai de casa para ver um check-up e não pode ir para o debate. Imediatamente depois, a Veja retirou. Não era verdade. Não era verdade. Veja O check-up foi feito na casa dele. O médico dele foi na casa dele fazer uma avaliação, médico particular dele, mas foi na casa dele. Ele não saiu de casa, ele não foi a clínica nenhuma. Ele ficou em casa. E mesmo que pudesse ir, sai de casa, vai num carro, vai para a clínica fazer. O debate gera estresse, já é uma história. A Folha ontem fez uma entrevista com o médico que assina o atestado. O médico explicou todo o arrazoado, disse até que ele é um paciente muito obediente e que recomendou que ele não poderia ir por isso. Ele não pode ter estresse, ele não pode ficar em pé muito tempo, ele não pode falar mais de 10 minutos. É uma série de questões, porque ele está ainda com gases, ele está com aquela bolsa, colostomizado. E, evidentemente, um indivíduo nessa situação, debilitado, não vai para ir para o debate, porque os adversários querem trucidar ele. Um pouco, né? Não é por aí. Então, é lamentável. E eu acho que o debate da Globo perde um pouco o tchan, né? Porque a grande estrela, indiscutivelmente, seria o Bolsonaro. Mas vamos ver, o debate é hoje, né? Não tem o Bolsonaro. Não sei, não. Eu gosto dessa. Eu acho que a estrela dos debates está sendo o Cabo. O Cabo com a Bíblia. Cabo, muito bom. Inclusive chamou, disse que ia comprar óleo de peroba para passar na cara de tudinho, que é um bando de cara de pau, né? No último debate da Record. O Cabo da Silva. E o Cabo está onde, o Ardessa, hein? Deve estar concentrado para o debate. Um retiro espiritual. Dá um monte. Deve estar. Agora eu quero ver hoje, viu, André? É a relação dos outros candidatos com o poste do Lula. Porque o PSDB, o Alckmin... trata o Haddad. O Haddad tem um currículo bacana, tem? Um sociólogo. Mas ele disse que é o Lula, que ele é o candidato do Lula, que vai todo dia pedir... Esse aqui é o problema, que se você analisar personalidade por personalidade, o Haddad dá de 10 no Bolsonaro, em termos de preparo, de estudos, de conteúdo, de conhecimento. Mas quando você... minhas dúvidas. Não, mas é um acadêmico, é um professor da USP, né? Então ele tem um currículo muito mais recheado, academicamente falando. A Márcia Tiburi também é professora da universidade. Mas é outra história. O Haddad não tem essa apologia, Ao contrário, dentro do PT, aliás, o próprio FHC dizia que ele era o mais tucano dos petistas, assim como o Tasso falava que aqui o Camilo era o mais tucano dos petistas. O que eu acho que agora não falará mais, né? Tasso saiu com a nota ontem, o senador Tasso. Eu queria comentar isso aqui depois. Sim. Vamos só misturar os assuntos, só dizer o seguinte, o debate hoje, os tucanos, numa última tentativa de que o Geraldo Alckmin pode ainda se levantar, que eu não acredito, porque ele perdeu o time da campanha dele, a campanha do PSDB foi horrorosa, foi um desastre. Quando eles elegeram o Bolsonaro, eles saíram do nicho dos tucanos, que sempre foi se contrapor ao PT, que o PSDB sempre foi uma contraposição ao PT, e nessa campanha o PSDB esqueceu que o adversário dele, para criticar, era o PT. Então, dizem aí que o Alckmin hoje vai para cima do Haddad. Talvez seja tarde demais, eu acho até que já é tarde demais. Quero ver como é que esse debate da Globo vai ser realizado nesses modos, nesses questionamentos. Dizem que o Alckmin hoje vai... E eu quero saber qual vai ser a posição do Ciro Gomes, né? Porque, inclusive, ontem o Ciro Gomes, quando atacou o médico, insinuando que o atestado era falso, ele atacou o Bolsonaro, disse que o Bolsonaro era um farsante, que está com medo de ir no debate, porque eu vou desmoralizá-lo, eu vou tirar a máscara dele. Eu só quero lembrar que no debate da Bandeirantes, o Bolsonaro foi, e o Ciro Gomes disse nada disso. No primeiro debate da Bandeirantes, que estava lá o Bolsonaro, o Ciro tratou ele cordialmente como meu colega deputado, fui deputado com ele, derramou elogios no Bolsonaro e em nenhum momento atacou. Porque naquele momento o Ciro não estava perdido ainda. Mas aí, pelo amor de Deus, então é o reflexo da campanha do Ciro, que também já está descendo ralo abaixo. Então, não pode ser assim. O candidato não pode ser assim. Ele hoje é um farsante. Mas no primeiro debate você tratou ele com tanta distinção, foi meu colega deputado, não tenho nada contra ele. Né? Se ele era um farsante hoje, ele era um farsante antes. Por que quando teve a oportunidade do debate, não encarou o cara? Aí agora que o cara está todo lascado, todo cortado, aí ataca o cara com uma virulência. Eu não gosto disso. Eu acho que a campanha tem que ser feita dentro de um certo nível, sabe? De maturidade. Lamentavelmente, essa campanha, e a gente vai analisar ela depois que ela terminar, ela vai passar para a história por uma das campanhas mais toscas do ponto de vista, inclusive, de conteúdo. Não se discutiu absolutamente propostas para o Brasil. Quem disser o contrário está inventando. Não se discutiu, não tem negócio de proposta. Você vai dizer, o Bolsonaro tem que ir para o debate da Globo, porque vão discutir propostas. Propostas de nada. Propostas certamente não. Agora, concepção governamental,
Sim. Tá bem posto. Por isso que o Bolsonaro Tá bem posto. porque ele tem uma concepção de enterrar o que foram os 3 anos do PT. E o povo brasileiro escolheu o antipetismo como um partido. Hoje, o maior partido do Brasil é o antipetismo, o antilulismo. A prova que está bem posto é que a preço de hoje tem um plebiscito. Pronto. E esse plebiscito, mérito aí da campanha do Bolsonaro, que estabeleceu esse plebiscito, e ele se colocou como antipetista, como antilulista. E por isso que ele está galvanizando. Méritos e bônus. Exatamente, mérito dele. Para todos os candidatos. Os outros não conseguiram e entenderam que não, achavam que a questão não era essa. Achavam que ele seria apenas um picolé no verão e ia se desmilinguir quando começasse a campanha. Isso não aconteceu. Olha só, a respeito disso tudo, e me dá uma pena da Marina, eu admiro tanto o legado da Marina, e ver ela perdida no tempo e no espaço, pagando, ao meu ver, pela omissão que político tem que ter lado. Político não pode ficar em cima do muro, político tem que se posicionar. E a Marina passou 3 anos e meio sem se posicionar. Está pagando por isso. Acho que a Marina poderia ter sido candidata ao Senado pelo Acre. São 2 vagas. Ela certamente teria muito a contribuir ao Brasil como senadora no futuro governo. Infelizmente, entrou numa campanha, como você diz, ela surge assim do nada e quer que o povo diz, a Marina está aí, vamos todo mundo votar nela. Não é assim, né? Bom, aqui no Facebook nós estamos transmitindo o programa Hora da Notícia pela 97.7 FM, viu, Jaime Silva? Você que procura, você que é de Fortaleza, você pode sintonizar a FM no rádio. Os aplicativos nós não estamos ainda. Em breve nós estaremos na internet também nos aplicativos. Por enquanto estamos no Facebook de forma precária, com a câmera na mão, tentando dar o melhor para vocês e tentando alcançar aqueles que só assistiam o programa pelo aplicativo porque estavam fora de Fortaleza ou fora do Ceará. Então, você que está em Fortaleza, é só sintonizar 97.7 FM, nossa rádio FM. Ou aqui no Facebook, enquanto... Até o Antônio Lacerda está assistindo lá de Natal, também pelo Facebook. O Fabiano também acabou de entrar e mandando um abraço para a gente. O Hora da Notícia é um programa que vai ao ar todo dia, de 5 a 6 da manhã, aqui na 97.7, com os jornalistas André Capiberibe, Renato Abreu, sob o comando técnico de Hélio Malveira e esse locutor que vos fala. Olha só, break news aqui, break news. Qual? O ministro Celso de Mello homologou a delação do ex-publicitário, aquele do Mensalão, Marcos Valério Caraquinha, delação feita com a Polícia Federal e a Polícia Civil de Minas Gerais. O decano determinou que a Polícia Federal inicie a investigação dos fatos narrados pelo operador do Mensalão. Valério entregou 60 anexos e narrou inúmeras práticas criminosas perpetradas por organizações infiltradas nos cenários políticos envolvendo as autoridades com foro privilegiado, especialmente parlamentares que ainda estão em atividade. Esse camarada, o Carequinha, roubou para todo mundo, né? Mas ele não merecia pegar mal o prêmio do Mensalão, não. Ele não merecia, ele não merecia, como nenhum ser humano merece, passar pelo que consta que ele passou dentro da cadeira. Eu acho um absurdo o Marcos Valério pegar a pena que pegou. Está preso. E um bandido como Zé Disseu, que comandou toda a bandidagem da Casa Civil da Presidência, está solto, dizendo que vai tomar de assalto o poder neste país, e solto porque 3 ministros do Supremo Tribunal Federal resolveram soltá-lo. O senhor Dias Toffoli, que é o presidente, o senhor Gilmar Mendes e o senhor Lewandowski, que é petista de carteira. O Zé Disseu consta que foi o mandante. O cara cooperou a esculhambação. Aí o mandante não vai para a cadeia, não, também? Fica solto? Todo mundo. Mas por que o Zé Disseu está solto? E ficou o principal mandante, né? O principal mandante, condenado pela 2ª vez a mais de 30 anos de cadeia, está solto, atacando a democracia brasileira. Olha só, é um absurdo. Deixa eu trazer aqui um assunto que um ouvinte nos pergunta, e a gente até já debateu isso aqui em outras oportunidades. Um questionamento interessante. O Bolsonaro lidera no Senado Nacional, né? Lidera no Senado Nacional e vem crescendo, inclusive, aqui no estado do Ceará. No Nordeste. No Nordeste, teve aquela carreata que eu passei o domingo em casa, mas você saiu de casa, né, Renato? Segundo contou aqui. Maior carreata da história de Fortaleza. E você... A maior carreata da história de Fortaleza. Só mas ganhou, inclusive, a data do Fortaleza do ano 2000. Em números da PM? E em números da PM? Hein? Em números da Polícia? Eu vi. Ah, sim, não. Para mim, que eu conheço, sim, certo. A maior carreata era aquela do Fortaleza lá no Campeonato 2000, porque eu participei fazendo uma matéria do jornal O Povo à época. A do Bolsonaro não tem nenhuma relação com nenhuma carreata feita em Fortaleza. Até então. Os números se confirmando. Vai ser algo interessante. E o ouvinte pergunta a questão do Bolsonaro crescendo aqui no Ceará
e as pesquisas não mostram o crescimento da candidatura que apoia o Bolsonaro aqui no Mas Ceará. quem é que apoia o Bolsonaro? O candidato do partido dele, o PSL. Mas é porque ele não tem nem tempo de televisão, tem que ver isso. A eleição estadual não é assim um passe de mágica. Tem alguns candidatos que não tem, por exemplo, tem um candidato no Rio de Janeiro, que eu assisti um pedaço do debate, ele é muito bom, é do Partido Novo, mas ele não tem tempo de televisão, ele não tem nada, ele não tem estrutura de campanha, não tem nada. Essa eleição ainda é uma eleição das estruturas. Ainda é a eleição das estruturas. No Rio de Janeiro, o Romário é um senador, tem visibilidade, foi jogador, papapá. Eduardo Paes foi prefeito, pererei, parará, pererei. Garotinho, mesmo ladrão, safado, sacatrapa, foi ex-governador, tem estrutura, tal. Esse cara do Novo, que eu não recordo o nome agora, é o melhor candidato para ser o governador do Rio de Janeiro. E ele está crescendo nas pesquisas, mas ele não tem estrutura. Amanhã, todo mundo vai dizer assim, rapaz, devíamos ter elegido esse cidadão. Deveriam. Se o povo brasileiro tivesse consciência política, o governador do Rio seria esse cara do Novo, que literalmente é uma novidade no cenário político do Rio de Janeiro, é limpo, tá entendendo? Não tem a sujeira dos políticos cariocas, que o Rio está atolado em roubalheira, mas infelizmente ele não tem estrutura, André. Então, essa questão da estrutura ainda pesa. E outro ponto, a se confirmar os números colocados por pesquisas até agora, vai ter algo interessante aqui no Ceará. Talvez de forma até singular do Brasil. Vários eleitores que votam no Bolsonaro da esfera nacional votando no candidato petista, o governador Camilo, à reeleição no âmbito local. Aí tem que saber, tem que ver isso aí. Sim, mas o ouvinte estava estava questionando que o Hélio está crescendo e as pesquisas não estão mostrando. É isso que ele está questionando, que o candidato do... O Hélio não tem visibilidade, é o candidato do PSL, mas não tem... Mas crescendo, teve alguma pesquisa que mostrou não, isso? Foi o que o ouvinte me disse? Não, perguntou justamente que alguns ouvintes perguntaram essa questão que é interessante. O Bolsonaro, teoricamente, a última pesquisa que saiu aqui, ele teria 17% aqui no Ceará. Tem que saber na região um número muito acima do candidato do PSL nas mesmas pesquisas. Mas porque a transferência não é assim, não. Exato. Não tem essa combinação. Não. Vou votar no PSL, vou votar no Bolsonaro presidente, vou votar no candidato dele. O povo nem sabe que esse Hélio é candidato do Bolsonaro. Ele tenta nos debates, que ele não tem tempo de televisão. É um completo desconhecido. O Bolsonaro é 28 anos que ele é político. A maior liderança bolsonarista aqui do Ceará são dois, que é o Heitor Freire, que é o candidato do PSL, que é o candidato que o Bolsonaro, que prega cartaz do Bolsonaro com ele há muito tempo, vai ter um estouro de voto esse rapaz, pode anotar o que. E o outro é o Wagner, muito conhecido, já foi candidato a prefeito, que é do PROS, mas também faz a campanha do Bolsonaro desde sempre. São as duas grandes. O Wagner apoia o general, aqui não apoia o PSL. Exato. Tá entendendo? Então, o Wagner tem muita visibilidade, ele apoia o general do PSDB, ele não apoia, mas ele está com o Bolsonaro. Né? O general não está com o Bolsonaro, está com o Geraldo Alckmin. Então, como é que cresce com um candidato que não tem nem campanha aqui no Ceará? Então, é complicado. Não tem isso. Não é automático essa. Não. Bom, Manuel Gladstone, bom dia, por favor, qual o nome da rádio? Nossa Rádio FM 97.7. O Fabiano Alves diz que está saindo do forno, que a pesquisa da Band, 35% elege no primeiro turno. O Bolsonaro está com 32%. Isso depende de vários fatores, viu, Fabiano? Principalmente da abstenção. 35% não é automaticamente elege no primeiro turno. Depende de outros fatores, como principalmente a abstenção. E queria falar só por fim aqui, que ontem o Toffoli reiterou a proibição da entrevista do Lula, né? Que, aliás, era uma coisa interessante, que era a Folha falando do direito do Lula, né? O direito do Lula da entrevista, o direito do Lula da liberdade de expressão do Lula. Então, tem legitimidade. Quando se falava que o Novo não tinha legitimidade, tem legitimidade a Folha de defender o direito do Lula, o direito de liberdade de expressão do Lula, né? Então, ontem, de novo, dessa vez foi a defesa do PT que pediu, aí sim, tem legitimidade. É o PT, a defesa dele, do Lula, pedindo para que o Lula pudesse dar entrevista. De novo foi para o Lewandowski, que achou de novo que deveria dar. E de novo o Toffoli disse, não, está proibido, só quando o plenário se decidir. Uma palhaçada. Mas vamos ao intervalo, Renato. A gente volta para os últimos 15 minutos finais. O problema é porque uma entrevista de um presidiário devia nem ir para o Supremo Tribunal Federal. Isso é coisa de um país avacalhado. Isso é uma questão do juiz da vara de execuções penais, que determina se um preso que está sob o controle da justiça
Porque o Lula é um presidiário. Ele está sob a ordem da lei de execução penal. Quem manda nele é a juíza que toma conta da execução penal. Não tem nada do Supremo entrar nessa parada aí, não. Não, e quando você fala em Nada liberdade disso, de expressão, olha, todo preso tem seus direitos restritos. Claro, ele Quem tá está preso, ele não tem todas as liberdades, nem os direitos que tínhamos. Por exemplo, ele não pode usar telefone, que seria liberdade de expressão. Ele não pode usar a internet, que seria liberdade de expressão. Então, vários direitos, pela condição de preso, de condenado, ele realmente não tem. Isso é legal, é pela lei, né? Quando o Edson Silva deu o furo, Brasil tá de o cabeça pra radialista baixo. entrevistando o Marinha lá no Supremo, não O precisou. Supremo não era nem para ter entrado nisso, André, porque... E o Hélio foi também. É porque o O Brasil... Hélio estava com ele Olha, operando. Você tem uma ideia. Ontem o PT, numa chincana jurídica, só para a equipe intervalo, entrou com um agravo no STJ, pedindo para o STJ reanalisar a decisão daquele desembargador petista, Fraveto, que no domingo, numa canetada irresponsável, soltou Lula e não deu em nada. Ora, o arrazoado daquele desembargador petista, juiz petista de toga, petista de carteirinha, foi que o Lula era candidato a presidente, e sendo candidato a presidente, estava sendo tolhido no seu direito de fazer campanha. O Lula não é mais candidato a presidente. Isso já morreu. Esse arrazoado que justificou aquela decisão absurda daquele desembargador petista de carteirinha, não existe mais. Aí o PT entra ontem no STJ. O tempo é escuso, vamos falar de coisa séria. Não, mas eu estou falando de coisa séria. Eu estou falando de um partido que quer fazer chincana, inclusive com as instituições jurídicas do país. Intervalo, a gente volta já. Deixa eu falar agora da loja Na Hora. Quem é esse aqui, Wilson Wides? É o candidato que tu estava dizendo no Rio de Janeiro. Esse cara é muito bom, esse cara. Só que não tem, sem tempo. Tem concertos de óculos. A eleição ainda é das estruturas partidárias. A primazia pela qualidade é o ponto-chave do sucesso da loja Na Hora, onde todos os serviços têm um exclusivo certificado de garantia. E você encontra Ciro as Gomes baterias atacar. para relógios de marcas mundiais. Ético, na Loja Na Hora. O cara está indo para Natal, olha, Suíças, depois do horário que a gente ouve no programa. Essas baterias abastecem. Esse programa é muito bom, então, mas se dá uma opinião no ar, isso é... Não, não há, não há. Da Suíça. Então, no ar, todo mundo vai querer. Igual aquele cara do Montes, aquele cara do Montes. Na frente, Cara, é brincadeira. quando não dá para fazer, a Loja Na Hora tem a entrega rápida. O Zagatá não vai votar, não, mano. Esse doido aqui. Você tem qualidade, você tem honestidade, preço certo. Foi definido, ele não vota. Tudo isso. Lula não vai Na Loja votar. Na Hora, Não vai ter urna lá, porque só pode ter um indivíduo. O Petrônio Andrade. E tem a verdade. Só se o Um Gilmar básico liberar de ele. atendimento Não ao pode. Você encontra. O Lula Loja não Na pode. Hora, Quem no libera Shopping ele não é o Centro, Gilmar. Quem libera ele Não, é é porque essa questão do da Lula lei das execuções é prisão, certo? Então, eles colocam, às vezes, eles colocam urna na prisão. Como ele está numa prisão diferenciada, para colocar urna, teria que ter um número, pelo menos uns 20 lá para votar. Eles não vão levar uma urna para Só o pro Lula Lula. votar. Só pro Lula. Só se você arranjar 20 pessoas para votar na prisão. Eu disse. Até porque você quebra o sigilo do voto. E você, É. Só ele que vota já sabe que é Se é só ele. ele, já sabe qual é Você o quebra o voto. sigilo do voto. Loja Na O Hora. Lula não vai votar, foi decidido. Não vai. de Segurança é especializado no segmento de vigilância armada e desarmada. Deixa o Lula e voltar. armada, oferecendo soluções ágeis. Ei, vamos falar desse inteligentes negócio e do governador e do de Tasso? acordo com Saiu as uma matéria no necessidades Povo. de cada cliente. Foi. Ou tá puto Um com dos o mais diversos O Camilo foi desleal. ideal para residências, O Camilo foi desleal, dizer que o Tasso nunca ajudou em nada. Aí a assessoria do Tasso postou aqui no Facebook do Camilo, agradecendo ao governador. Ao Tasso. Faz as campanhas, os caras passam por tudo ou nada. Porque o governador ficou xangado, porque o general atacou ele no debate. Mas, meu amigo, ataque o general, não quer se vingar do patrono do general. Ele até tentou explicar, né? E estava se referindo ao que cobraram do Eunice, por que está apoiando o Eunice, né? 5h48, reta final do programa de hoje. Ô, André, um ouvinte aqui diz assim, Renato, o Sacatrapa vai votar? Vai não, meu amigo. O Sacatrapa não vai votar, não é porque ninguém quer que ele vote, é porque tinha que ter pelo menos 20 eleitores onde o Sacatrapa está preso, que se declarasse com o intuito, com o desejo de votar. Só assim, a juíza da execução penal solicitaria ao Tribunal Regional Eleitoral a instalação de uma sessão eleitoral lá na prisão. Como só o Lula manifestou interesse em votar, só tem um, não vai ser instalado sessão judiciária de voto do TRE. Portanto, o Lula não vai votar domingo em ninguém, porque não vai ter sessão. E ele não vai sair da cadeia para votar, porque não existe isso, né? Você já imaginou o Brasil todo as prisões, abrir as portas para os presos saírem para votar. Isso não existe. Ele não vota.
Deixa eu votar. Deixa ele votar. Não deixo, não. Não, mas aí é uma justiça, questão né? técnica, Não, uma questão deixa ele técnica votar. ilegal. Porque se só Isso leva o um Brasil, quer voto. avacalhar o Brasil mais. Acaba com o sigilo do voto, né? Porque se é só um voto naquela sessão, Sabe que é você vai dele. saber que é dele Ele vai e votar quem vai no- votar. Né? O Wilson Witzel, do PSL, o candidato do Rio lá, que eu falei aqui, um bom candidato esse rapaz. Pena que não tem tempo de televisão, não tem nada. Mas se o povo carioca conhecesse mais, tivesse mais tempo para conhecer esse rapaz, esses caras ganhariam a eleição no Rio. É o melhor candidato do Rio, na minha opinião. Quem é o candidato? Wilson Witzel, ele é do PSC. Tá bom. Também está com um carinho especial, uma atenção especial aí. O candidato, a disputa no Rio, né? A disputa ao governo. Eu, como jornalista, Guanabara. como jornalista, eu acompanho. O Rio é um grande centro eleitoral do país, a gente tem que acompanhar. O Rio, São Paulo, Minas, todo canto como jornalista. Minas. O Minas, é Minas também. Minas também. É Minas Dilma lá, na cabeça lá. não, Minas está dando a Anastasia para governador. A Dilma está liderando a pesquisa para o Senado. São 2 vagas, provavelmente ela ganha. O Walter Land traz aqui uma Infelizmente. reflexão interessante. Bom dia, aqui quem fala, bom, Walter Land, só bom dia para você, né? Agora, por César Garcia. Quem fala é César Garcia, da Aldeota, só um questionamento. Todos acham que Lula é muito inteligente, mas só agora ele veio descobrir que o Palocci mente depois que o cara foi da sua cozinha. Jaime Silva também acabou de sintonizar pelo smartphone. Olha É aí. outra possibilidade, gente. A dica que até o Renato deu ontem. Mostra de novo aí seu... Aqui, ó, você bota, é só você botar aqui o fone de ouvido, que serve como antena, e você clica aqui rádio, e aparece aqui o rádio, o dialzinho do rádio, é só você sintonizar. Aqui não está ligando, porque eu estou sem a antena, que é exatamente o fone de ouvido. Pronto. Agora, a Samsung, né, porque os da Apple não tem, você tem que viajar, gastar a sua internet, né? Que isso é uma vagabundagem da Apple, né? Uma vagabundagem da Apple. Quer que você gaste sua internet para ouvir rádio. A Samsung, não. Você não precisa usar a internet para ouvir rádio. Bom, André, mas é porque o Lula é mentiroso. O Lula é um saca-trapa mentiroso. Tem uma fixação no Lula. Não, mas é porque esse cara é um mentiroso sem vergonha que quer... Deixa o Lula quieto. Deixa o Lula lá, né? O caso do Palocci, O cara tá pegando uma cana dura e tu ainda tem o Renato Abreu É aqui pouco. no Ceará pegando no pé Pô, dele. você tá achando ruim? Vai para lá, leva uma marmita para ele. Olha, o Lula é mentiroso. O Lula disse, quando o Palocci foi preso, que o companheiro Palocci era meu amigo. Ele não vai delatar coisa nenhuma. E se delatar, pode delatar, ele entrega todo mundo, menos a mim, que não tem nada de mim. Mentiroso. Tá aí a denúncia. Agora diz que ele é mentiroso. Mentiroso é o Lula. Todo mundo já sabe. A casa caiu. Todo mundo sabe que é um Lula. É um mentiroso, um farsante, um saca-trapa, um bandido que comandou essa organização criminosa a partir do governo dele, do governo da Dilma. Todo mundo sabe disso. O Brasil todo sabe disso. Não engana mais ninguém, não. Aí, o José Sérgio Araújo, bom dia. O Renato Abreu queria varrer o PT nas eleições, viu? Pelo ânimo dele, acho que sim. Não, viu? eu Adalto acho que- Leitão, abraço a todos, Sendo Cléber, Renato Abreu e André Capiberibe. O eleitor vai votar. Vamos esperar o resultado das urnas. O resultado é magnânimo numa democracia. Mara Nunes, bom dia, amados. Vamos Bom aguardar. dia, amada. Vamos aguardar. Ô, André, eu queria só... Agora esse não está concorrendo ao Senado, não. Não, é a deputada federal. Olha, eu recebi aqui uma nota, o senador Targeli Sete, que saiu no jornal Povo hoje, uma ampla matéria. Eu não vi o debate da Verdes Mares, mas no debate da Verdes Mares, o governador Camilo, ao responder um questionamento do general, o general fez um embate lá, que é do jogo democrático, e o governador Camilo disse que o senador Targeli Sete não ajudou a ele, como governador, em absolutamente nada, vezes nada. Isso tocou nos brios do Tasso. O Tasso hoje mandou uma nota para a imprensa e mandou, inclusive, através de sua assessoria, uma página do Facebook do governador Camilo Santana em 2015, final de 2015, naqueles festejos de Natal, agradecendo o empenho, a parceria que o senador teve com o governo do estado do Ceará. Então, das duas, ou o senador não ajudou em nada, ou ajudou, e como estamos em campanha, o governador não quis admitir isso, né? Isso não é legal, porque a campanha não pode ser o caminho para você dizer meias verdades. Não é legal. Pode dizer assim, olha, o senador ajudou, mas ajudou pouco. O Eunício ajudou mais, ok. Mas você dizer que não ajudou em nada, quando você esteve lá, quando o senador recebeu, quando o senador levou a ministérios. Agora, é bom que se diga que o senador não era o presidente do Senado, o Eunício, presidente do Senado, tem uma ligação mais forte, porque é do PMDB, o Tasso é do PSDB, todo mundo sabe. O Tasso fazia críticas profundas ao governo do Temer, o ajudar dele tinha limites. Mas dizer que ele não ajudou, eu acho que o governador
não diz totalmente a verdade. Até porque o Pimentel, e o senador Tassi, inclusive, saiu em socorro até do Pimentel, porque o Pimentel também, de boa forma também, se mobilizou como senador do Ceará para ajudar. Agora, inegavelmente, o Eunício teve um papel mais preponderante, até pelo cargo que exerce. Isso aí é público e notório. Mas você dizer que o Tasso não ajudou em nada, quando, em 2015, o próprio governador postou uma nota no Facebook agradecendo o empenho do senador e a ajuda que tem dado ao Ceará, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que o Tasso foi presidente, em vários momentos o Tasso acelerou votações de projetos de interesse do governo do Estado do Ceará. Isso não é ajudar, não? Pelo amor de Deus. O interessante é que, recentemente agora, já em 2018, o senador Tasso chamou o governo do Estado do Ceará de frouxo, fazendo alusão ao governador. E disse também recentemente que o governador do Estado do Ceará é um pau mandado. Aí queria que o Camilo do quê? Jogasse flores para um camarada que chama ele de pau mandado e chefe de um governo frouxo. Mas negar fatos que aconteceram não dá, né? Não, mas hoje não. Na própria, dizer que o governador não ajudou em nada. própria... Quando o próprio governador reconheceu que ele já ajudou... Aí... Na matéria do Jornal Povo, o governador tenta se explicar. Ele diz, olha, descontextualizaram a minha fala. Na verdade, foi uma fala em cima de uma provocação do general, perguntando por que você está dizendo que o Eunício ajuda. Ele está dizendo, olha, que os outros senadores não ajudaram em nada. Quem ajudou mesmo foi o Eunício. E explica, como você acabou de explicar, é a função. Ele, como presidente do Senado, e aí, porque é interessante ter um cearense na presidência do Senado, por isso, né? Porque um senador como os outros dois podem ter tentado ajudar. O próprio Camilo diz que chegou a ser levado ao Ministério das Cidades pelo Tasso, então ele foi acolitado, o Tasso foi ao Ministério das Cidades por uma demanda lá do Ceará, mas não se concretizou. Então, quem de fato concretizou a ajuda e destravou recursos para o Ceará não foi ninguém, senão o senador Eunício Oliveira. Agora ele tinha que ter explicado melhor o seu debate, concordo com você. Ele pode ter dito, olha, quer dizer aqui que o senador Tasso até tentou ajudar, mas quem ajudou para valer, que o dinheiro veio a paz da participação do senador, isso aí tudo bem, mas você dizer que o Tasso nunca ajudou, quando o próprio governador já tinha reconhecido o trabalho de ajuda do governador, porque o governador Tasso, o senador, quando ele, repita aqui, na presidência... Agora, como o André falou, quando o cara chamado de frouxo, não sei o que, mas lá não tem mais também. Mas aí você não pode retrucar com meias verdades também, que aí pega mal também. Porque quando no outro programa da Assunção que a gente estava lá, várias vezes a gente noticiou decisões da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, presidida pelo Tasso, que acelerou o processo porque era de interesse do Ceará. Pegou o processo, mudou a pauta para botar o processo do Ceará em votação. Isso é ajudar, dentro do limite que ele pode. Ele era o presidente, ele não era o presidente do Senado. O Eunício ajudou mais. Como presidente do Senado, graças a Deus, nós temos um senador que é presidente cearense, presidente do Senado, que ajudou o Ceará. Ótimo. Mas você não pode, em nome de agradecer o apoio do Eunício, que tem que ser agradecido mesmo, negar também o apoio dos outros senadores. Até mesmo o Pimentel, que é um senador meio apagado, mas ajudou. Mas ajudou dentro do limite dele. Né? É bem lembrar que o Pimentel do PT, né? Ele tinha muito espaço do governo da Dilma, no trambolho lá. No governo do Temer não tinha espaço. Entre trocas de agressões e meias-verdades, eu acho que o Camilo foi mais cortês do que o Tasso. Eu acho. Mas eu acho que faltar com a verdade não é um bom caminho, não. Só isso. Tá bom. 5 horas e 58 minutos, 5h59 agora, o tempo passou. Voltamos amanhã. Já? No meu relógio ainda falta 4 minutos. Mas só para lembrar que o Ciro diz, viu, que aceita o apoio de Alckmin e Marina ainda no primeiro turno, viu? Então, se o apoio dessa vai ver... Não, tem que combinar com os russos, tem que combinar com os eleitores. Do Alckmin já estão indo tudo para o Bolsonaro. Isso é o problema. O Alckmin não manda mais nos eleitores dele, isso é que é o problema. Valeu. Não tem voto mais nem para ele, né? E a gente volta amanhã a partir das 5 em ponto. Antônio Júnior, que está na estrada, indo para Natal. Obrigado pela audiência, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Nós aqui do Facebook, encerrando agora aqui a participação. Esse programa vai ao ar todo dia, de 5 às 6 da manhã, na nossa rádio 97,7. Obrigado, amigos, pela audiência. Que vocês continuem, partilhem, comentem o nosso vídeo, ajudem a ampliar a nossa audiência. Bom dia, grande abraço e até amanhã, com a graça de Deus. O que faltou ao Camilo, eu sei como é, o debate tem 1 minuto.